Você acha que está dando certo essa conversa com o presidente? É melhor ele cancelar isso ou seguir adiante com conversa com o presidente? O que você acha das lives de Lula? Então, a culpa, eu acho que, antes de mais nada, a culpa não é nem do show, nem do Lula, mas eu acho que é da estrutura que acabaram criando. Primeiro, vamos colocar da seguinte forma: o Lula não é Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele ganhava seguidor e a ideia dele era falar de frente para a TV, para a câmera, xingando, falando bobagem, falando preconceito, besteira, etc e tal. E aí ele era criticado pela mídia, mas não importa, porque o público dele vibrava, pirava, achava isso lindo, maravilhoso cada vez que ele cometia barbaridades na frente da câmera, e ele foi crescendo com isso. Né? Acontece o seguinte: o Lula, é claro que ganharia, teria muito a ganhar se ele falasse diretamente para a câmera. Isso, inclusive, é a grande crítica do Janones com relação ao modelo que vem sendo adotado pela SECOM. O Janones acredita que o Lula tem que falar de frente com a câmera, sem intermediação, porque ele é o maior comunicador do país, e tal. Então, ele consegue fazer isso. O problema, e aí tem uma ala que eu falei em off lá no Planalto, tem gente que tem um certo receio, que não falaram com essas palavras, mas eu vou traduzir o que eles falaram, que o Lula, falando na frente da câmera, acabe se empolgando, né? E acabar falando coisa que não tem que falar, ou acabar, sabe, falando com fígado, sendo que ele não é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, quanto mais falasse com fígado, no sentido negativo da palavra, melhor. Para o Lula, não, porque o Lula quer se colocar como antítese do Bolsonaro. Então, se deixar o Lula lá, falando o que ele quer, muitas vezes ele vai falar pelos cotovelos e aí vai acabar falando demais, que é uma crítica que se coloca ao Lula nos últimos tempos, que ele acaba falando, se deixando levar e falando bobagem. Nesse ponto, o entrevistador acaba ajudando a guiar o presidente. Só que ele perde em espontaneidade, que o Lula é espontâneo, né, e fala melhor do que o Bolsonaro. Olha que interessante. Você tem um presidente que fala melhor do que o outro e que tem mais conteúdo do que o outro para falar. Só que em cooperação com o Bolsonaro dá de lavada nas lives dele, porque ele falava para o público dele de uma forma espontânea, virado assim, na sinceridade. Eu acho que esse modelo que vem sendo criticado vai acabar mudando, e não é o horário só, não é o horário, e repito, não é o show, que é um dos melhores jornalistas que a gente conhece, a questão é o formato para rede social. Esse formato de entrevista para rede social, que parece até meio ensaiado, até um pouco, não cola. Seria bem melhor se o Lula utilizasse esse tempo disso aqui para dar entrevista para podcast, que tem muito mais audiência cativa, né? Tem muito mais audiência cativa e pode chegar no público dele.